Bom, galera, dia 19 de março de 2021, aula de Banco de Dados 1, certo? Boa noite, Jonathan. Boa noite, Andressa. Tudo bem? Não? Tranquilo. Imprevistos acontecem. O Gabriel perguntou mais atrás aí do que é o MER, né? A gente já vai falar isso hoje, tá bom? Bom, galera, na última aula a gente trabalhou a correção dos exercícios, né? Obviamente que a gente foi bem além da correção, né? Aí eu acabei abordando toda a mecânica, toda a ideia da aula passada em cima dos exercícios. E foi ótimo, né? Que a gente fez um exercício de análise, de implementação, né? Vocês viram aí no dia a dia, na correria, como que é pensar em um banco, né, de dados. Hoje a gente vai formalizar isso melhor e vamos dar início a uma nova prática juntos. Então isso a gente vai fazer em conjunto aí, inicialmente, algumas aulas, para a gente poder fazer esse exercício de prática, que eu não vou me lascar aqui sozinho, ficar falando que nem um louco e vocês só olhando. Não, vocês vão ter que participar também. E aí a gente vai abstraindo as ideias e vamos trabalhando aqui conforme for aparecendo, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Só dá um retorno para mim se vocês estão vendo minha tela, estão, né? Tô sim. Beleza. Então, na aula passada a gente começou a fazer aquele desenho doido lá, né? Falando aqui das entidades que a gente criou. E aí a gente criou de filme, e aí criamos lá mais umas duas entidades, relacionamos, né? E fizemos aí esse trabalho. Bom, hoje a gente vai entrar na ideia de cardinalidade. A gente citou alguma coisa na aula passada, falamos alguma coisa, porém hoje, efetivamente, a gente vai trabalhar para ter um entendimento concreto do que é isso, tá? Então, a gente viu que no banco de dados eu tenho a entidade, eu tenho o atributo, eu tenho a instância, eu tenho o atributo identificador, né? Falamos na aula passada da chave estrangeira, não é isso? Falamos de relacionamento e hoje vamos falar de cardinalidade. Tudo isso que a gente está citando, isso tem, dentro de um contexto, desse contexto banco de dados que a gente fala, tudo emenda uma coisa na outra. Tudo, em algum momento, tromba. Né? Então, por isso que é interessante essa relação de conceitos que a gente está tendo. A gente está tendo conceito pra caramba e esses conceitos são importantíssimos do ponto de vista qual? Da gente entender o que é cada um deles. Tá certo? Por quê? Porque na hora da gente resolver um problema, a gente vai ter que pegar nesse conceito e começar a montar a estrutura que a gente quer trabalhar em cima de toda essa gama de conceitos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir pontuando aí, não tem problema, e aí a gente vai trocando ideia. Vocês percebam que a minha aula não tem um formalismo. Porque formalismo é bom até um ponto. Eu acho que tem que ter. Mas tem outro ponto que não é formalismo. O que eu começo a falar é que quando eu tô aqui dando aula, eu tô brincando. Eu falo, vamos brincar um pouco hoje. Então a gente tá brincando aqui. Tá? Aqui eu tô me divertindo. Certo? Então, o que é essa falta? Não é a falta de formalismo. Lógico, tem o formalismo. Vai ter que fazer menção, vai ter que fazer atividade. Vai. Mas eu digo assim, quando a gente tá aqui em aula, a gente tá aqui trocando ideia. Tá certo? Imagine que a gente tivesse aí em algum lugar, no meetup da vida aí, eu tô aqui só na frente com o que a gente vai discutir, e aí, a gente vai trocar aquela ideia. A grande sacada é essa, né? Então tem aquele formalismo que fica um idiota aqui falando que não trouxa e vocês ficam aí ouvindo. Não, a gente tem que ter essa interação, porque até assim a coisa rende.
né? Então, por isso que eu falo, a gente está aqui brincando, a gente vai brincar de mexer em banco de dados aí, né? Por que eu falo brincadeira, meu? Porque eu gosto desse negócio, entendeu? Então, puxa, eu gosto, então para mim é um divertimento isso daqui. E aí eu quero que vocês participem comigo aí pra gente se divertir junto. Beleza? Então, o que é essa tranqueira, essa cardinalidade, né? É o número de entidades que podem estar associadas. Então, dentro da associação dos relacionamentos que a gente tem entre as entidades, a gente tem aí as relações, um relacionamento binário, que quer dizer de uma entidade para outra. Então, os relacionamentos podem ser, olha só, um para um para vários ou vários para vários. Meu Deus, o que é isso? Então, é exatamente a incidência de um relacionamento entre as duas entidades. Sem levar em conta a existência, as possíveis combinações para a cardinalidade do relacionamento às entidades empregado e tarefa são. Então a gente vai ver aí, entre duas entidades, empregado e a tarefa, só lembrando a nossa aula lá passada, que é lá, o empregado exerce uma tarefa, beleza? Então o que diz aqui, ó? O E1 ali é entidade. A segunda coluna é o verbo, né? Que vai determinar a existência ou não da cardinalidade, o nome do relacionamento e a entidade, segunda entidade. E a cardinalidade que pode acontecer entre isso daí, tá? O que foi, Juvan? A partir de segunda eu vou para outro setor e vou tratar clientes da minha empresa e hoje eu fui fazer treinamento e logo vi que eles usam SQL. Ah, tá. Eles usam SQL, mas você tá vendo os caras já manipulando SQL lá? Bom, desculpa, é que eu não sei a área que você trabalha. Por isso que eu tô perguntando. Vou meio que fazer o back office. Mas é da área de TI, é isso? Não sei, eu boiei aqui, desculpa. Pós-vendas. Mas esses pós-vendas ligados em TI ou não tem nada a ver com tecnologia da informação? Ah, tá. Acho que não diretamente. Tá bom. Não, é legal as rotinas que pode melhorar. É você começar a ter essa visão de como estivesse analisando as coisas. Isso já pode te ajudar. E você já olhar esse sistema com esse olhar. Ah, tá. Beleza. Mas dá para você fazer comentários, obviamente, né? Comentários construtivos dentro do sistema, tal, tal, tal. De acordo com o que você for vendo aqui, isso aí já vai te dar insights na sua cabeça do que você tem do que você pode melhorar, tal. E de repente isso te dá um destaque lá. Pode ser, tá? Então a gente falando dessa tabelinha nossa, então olha lá, cada empregado deve, aí sim, hein? Se tivesse no presencial, você ia pagar o churrasco para nós, ó. Essa promoção aí, a promoção, ganhar mais, né? Tem que pagar churrasco para os outros. Cada empregado deve ou pode exercer uma tarefa. Está aqui na primeira linha. Cada empregado deve ou pode exercer uma tarefa. A relação é de 1 para 1. Quer dizer o quê? Um empregado pode ou deve exercer uma tarefa. Quando eu falo em deve ou pode, qual que é a diferença disso no contexto de banco de dados? Quer dizer o quê? Ó? Se a gente voltar lá em cima no desenho, cadê? Não tem o desenho? Ah, não acredito. Mas eu vi o desenho em algum lugar. Aqui, pronto, isso. Empregado e tarefa. Quando eu falo em dever e quando eu falo em poder, eu tenho que ter a seguinte
a seguinte ideia na minha mente. Se o empregado deve executar uma tarefa, é obrigatório que, quando eu incluir esse empregado na tabela, ele é obrigatório ter o vínculo de uma tarefa. Ponto. Concluindo que toda vida que eu der um insert nessa tabela que eu cadastrar um funcionário, eu sou obrigado a cadastrar os dados do funcionário e mais a tarefa que ele vai exercer. Isso é o deve. Então, empregado deve exercer uma tarefa. Tudo bem? Quando eu falo o empregado pode exercer uma tarefa, ele me condiz o seguinte. Ele me diz o seguinte. O empregado, eu cadastro ele, mas de repente, eu não tenho a tarefa dele ainda que vai ser executada na empresa. Então, eu não tenho obrigatoriedade de pegar o João e colocar na tarefa de servente. Eu posso deixar só o João quietinho aqui e depois, lá na frente, eu faço a associação do João com uma tarefa. Tudo bem? Então, essa é a diferença que a gente tem de deve e de pode. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente deixa claro aí. Quando ele fala, e o que vai determinar essa relação do caramba aqui, ó? Uma tarefa é a regra de negócio. Quando a pessoa falar para você assim, olha, cada empregado exerce... Quando você for fazer o levantamento de requisitos lá na empresa, lá, esse é um questionamento natural, tá? Que você vai ter. Isso vai vir implicitamente no teu cérebro. Não tem... porque na hora que você for pensar na estrutura do banco, essa pergunta já vai vir para você. Porque isso vai afetar diretamente na criação do banco. E aí você vai perguntar para ele, é o seguinte, ó, eu estou vendo aqui que o empregado aqui na tua empresa está cadastrado em tarefas. Certo? Então, o que você já pensa? Tem que ter o cadastro de empregados e o cadastro de tarefas, óbvio. E aí você fala, quando eu for cadastrar esse empregado, e aí? Por exemplo, todo empregado que for cadastrado na sua empresa, eu já tenho que dizer para ele a atividade que ele vai exercer? A tarefa que ele vai exercer? Aí ele vai te dizer, claro, eu já quero ter isso organizado, eu preciso dizer qual tarefa. Não tem sentido de eu não ter um funcionário na empresa sem não ter a tarefa dele atrelado. Aí você já pensa, então ele deve. Você já vai impor implicitamente, eu vou ter que obrigar ao cadastrar o empregado com uma tarefa a ele. Tudo bem? Mas também ele pode dizer o seguinte, você faz a mesma pergunta, é o seguinte, aí, cada empregado, quando você cadastra na tua empresa, eu já tenho que cadastrar a função dele, já o que ele vai fazer, a tarefa, como que é? Me explica isso aí. Aí ele fala, olha, não necessariamente. Ele pode falar isso para você. Não necessariamente, porque eu posso ter o cadastro dos meus funcionários, porque assim, eu faço um trabalho social aqui na empresa, que 10% do meu legado de funcionários eu contrato por questão de trabalho social. Então eu vou na comunidade, estou inventando a história, tá? Eu pego o pessoal da comunidade e tal, vejo pessoas que estão precisando de trabalho e trago para a empresa. Então o que eu faço? Eu já cadastro eles com meus funcionários. 10% dos meus funcionários tá nessa categoria. Só que, cara, é o seguinte, eu não sei o que essa pessoa pode me ajudar na empresa ainda. Então eu cadastro ele como funcionário, faço esse trabalho social e quando eu fizer um trabalho de integração com ele dentro da empresa, eu verifico o que ele pode me ajudar. Aí você fala, tá. Então você faz esse vínculo da tarefa depois. Sim, eu preciso cadastrá-lo na base para ele poder ter acesso à empresa, para ele poder, porque eu tenho catraca eletrônica, e a catraca vai ter que ter lá o registro do funcionário para poder passar o crachá dele e tal. Mas eu ainda não tenho uma tarefa vinculada a ele. Então, é o pode. Então, ele pode cadastrar lá o funcionário, o empregado, mas não atrelá-lo a uma tarefa. Então, é o quê? É o pode. Aí legal, já defini isso. Para você definir a cardinalidade, que é justamente essa brincadeira aqui, ó,
Que é você vai definir o quê, ó? Dentro da ideia aqui, ó. Você fala pra essa pessoa, legal, então você pode dizer tal que vai cadastrar depois. Legal. Aí a minha pergunta, quando você vai atribuir a tarefa ao seu empregado, como que você faz isso? Dentro da sua empresa, o empregado ele pode ter mais de uma tarefa atrelada a ele, ou ele pode, de repente, ter 2, 3 tarefas, dependendo do que a tua empresa pense aí. Como que é isso? Aí ele vai te falar, olha, não, na minha empresa eu cadastro posteriormente, mas ele só vai poder exercer uma função. Se eu tiver que colocá-lo para exercer uma outra função, eu faço uma alteração, tiro ele da função atual e coloco ele em outra. Mas nunca ele tem uma dualidade ou mais, né, de 2 atividades ou tarefas dentro da minha empresa. Ah, legal, bacana. Então você já entende que o relacionamento é de 1 para 1. Um empregado exerce uma tarefa. Você já está determinando a cardinalidade aí. Aí ele fala o seguinte: não, funcionar aqui, meu, pegar não, aqui é bombril, velho. O cara faz um monte de coisa. Então o João, lá um funcionário pode ser servente, pode ser cozinheiro, pode ser faxineiro, depende do humor do cara do dia ou do que eu estiver precisando. Ah, então ele exerce mais de uma atividade. É assim, com certeza. Ah, bacana. Então o João poderia ser servente, cozinheiro e porteiro. Poderia. Então aí já é uma relação de um empregado para N tarefas. Deu para sacar a ideia de diferença de 1 para 1 e 1 para N? E em quais situações eu vou implicitar isso dentro do meu banco? Você pode ter as 2 situações. Depende de quem. Depende da regra de negócio da empresa que você esteja trabalhando. Do sistema que você esteja implantando. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Pessoal, vocês estão aí? Ah, tá. Falei, pronto, o pessoal tá tudo dormindo aí. Eu sim, professor. Eu vou dar um gritão na orelha de vocês aqui já, hein, mano. Tá todo mundo aí, caramba? Ah, agora sim, aí tá, professor. Sim, presente. Tá, então tá. Legal. Ô, tá bom. Ah, tá dormindo, né, Jonathan? Eu vou dar um peteleco na sua orelha, viu? Ah, então tá bom. Tá? Então, assim, vejam que eu posso ter situações diferentes, mas eu tenho que ter o quê? Delay. Eu tenho que ter o quê? A definição. Saca? Então, isso que vai me dizer como eu vou montar a estrutura. Então, isso é cardinalidade, gente. A incidência que eu vou ter de uma entidade na outra. Beleza? Vamos seguir aqui o nosso quadrinho aqui, ó. Então, fiz só o primeiro, ó lá. E cada tarefa deve, né? Aqui a gente tá falando de deve primeiro, né? Não, aqui é existência, perdão, tô falando errado. Cada empregado deve ou pode, né, exercer uma tarefa. E cada tarefa deve ou pode ser exercida por um empregado. 1 para 1. A gente falou de 1 para 1, né? Aí, eu tô falando aqui de 1 para vários. Que é a mesma situação. A gente já deu o mesmo exemplo, certo? A gente deu o mesmo exemplo. Mas mesmo assim, dentro do mesmo exemplo, a gente já falou de 1 para 1 e 1 para N. Tá certo? Ele deve ou pode ter uma ou várias tarefas. Tá? E aí, tem a de N para N. Meu Deus, o que é isso, Marcão? O que é isso? É o seguinte. Cada empregado pode exercer várias tarefas. E cada tarefa pode ser exercida por vários funcionários. Então, por exemplo, o porteiro pode ser exercido por mim, pelo Marlon, pelo Gleidson, pelo Jonathan. Beleza? Então, uma tarefa para vários caras. E eu, o Marlon, o Gleidson e o Luiz, acho que eu falei, podemos exercer porteiro, cozinha e jardinagem, sei lá. O que acontece, meu? Fica um samba, fica uma bagunça aí, né? Porque, caramba, vários para vários? É.
Pô, Marcão, aí começa a zonear o negócio, né? Do ponto de vista de entendimento, pode ser até, a gente olhando aqui de cara, pode ser que vire uma bagunça isso daí, né? N para N, meu Deus, que desgrama é isso? Mas a gente já vai entender legal o que é isso aí. Então, seria eu controlar, eu, Marcos, exercer várias tarefas e várias tarefas ser exercidas por vários funcionários. Como que eu vou amarrar isso, cara? Como que eu vou entender que eu, Marcos, exerço 3 tarefas e se eu for lá nas tarefas, as tarefas são exercidas por 30 caras? Como que isso acontece? Como que eu fico sabendo disso? Essa relação de N para N. Aguenta aí que a gente já vai fazer um exemplo prático nisso daí. Então, dentro de cardinalidade, a gente trabalha com essas 3 cardinalidades, tá? Vamos lá seguir aqui, ó. Por exemplo, exemplo 1. Aqui vai começar a ficar mais claro as coisas. Existe N para 1? Então, Gabriel, não tem muito sentido. 1 para N, sim. Tá? A gente sempre lê dessa forma. Gilvan, professor, tanto a regra deve quanto a regra pode podem entrar na mesma situação. Por exemplo, uma tarefa deve ser exercida por um funcionário e um funcionário pode exercer várias tarefas? Sim. Sim. A gente vai começar a ver essas coisas doidas aqui, que é justamente onde a gente vai entrar aí no N para N, por exemplo. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aí, né? Eu tenho 2 entidades e a relação é de 1 para 1, né? Ocorre quando uma instância de E1 está associada ao máximo a uma instância de E2. E é o contrário, né? Que é o que acontece aqui, ó. Um cara aqui está vinculado a um cara aqui, e esse um cara aqui está associado a um infeliz aqui. Tá? Então isso é 1 para 1. Simples assim. Quando a gente trabalha de 1 para vários, então eu tenho aqui a incidência da entidade número da entidade 1 ter o elemento 1 aqui que tenha uma incidência na outra entidade que seja maior do que 1. Aqui ele colocou 2 para cada, mas poderia ser 3, 4, até aí dane. Quando a gente fala N, é de 2 para cima. Tudo bem? Vamos entender isso, de 2 para cima. Tá? E de N para N, ó. Velho, aí zoneou tudo, né? Então, ó, o A1 está associado a um cara da B. Esse cara da B está associado a ele, mas está associado também a A2. O A2 está atrelado aqui B3. B3 está associado. Perdão, A2 está associado a B3 e B3 está associado a A3. Então você vê aqui, você olha esse desenho aqui e fala: Meu Deus, zoneou tudo. Então, putz, lascou. Né? Não, não lascou. Controlar isso é muito simples. Vocês estão achando que não, mas é muito simples gerenciar isso. Tá? Então aqui está desenhado o esquema como funcionaria cada uma dessas cardinalidades. Para isso a gente pode fazer um exercício para fixação. Bem simples aqui, ó. Qual que seria a cardinalidade desse primeiro exemplo? Aí, Stephanie, estão te zoando aí, Stephanie. A entidade empregado e a entidade departamento. Qual que seria a relação aí? 1 para 1, professor? Quem falou? Eu, Marcelo. Marcelão, tá. 1 para 1, né? 1 para vários? E aí? O que vocês acham? 2 para 1? Ó, vem com 2 para 1 que eu vou começar a torcer o orelha de vocês, hein? Eu acho que é 1 para 1, né? Exatamente. E essa relação, ela deve ou ela pode existir? Ela deve. Quem dá mais? Deve? Pode?
Deve. Jonathan, por que você defendeu que pode? Ah, porque sou do contra. Pô, eu ergo a bola pra você e você dá uma dessa. Exatamente, alguns colegas até responderam aí. Porque o Celso tá sem. Tá vendo lá? O Celso não tem. Então, não é deve. Pode. Porque eu posso cadastrar o Celso, mas não vincular ele a departamento algum. Tudo bem? Então, essa relação que eu leio da esquerda para a direita tem um empregado, pode estar vinculado a um departamento. Ok? Ok, entendi, professor. Entidade, a segunda aqui, o segundo exemplo B, governador e estado. Então eu tenho o governador está vinculado aos estados. Minha pergunta primeira, qual que é a cardinalidade aqui? 1 para 1, Certo? E ela deve ou 1 para pode? 1 também. pode. O Júlio Gabriel falou que deve, o Jonathan falou que deve. E deve, é real. É deve, né? Deve. Isso. Então aqui diz que cada governador precisa governar o quê? Um estado, tá? E aí tem a entidade passageiro e a entidade poltrona do avião. Deve até as calças é boa. Qual que é a relação aí? 1 para 1, Certo? E ela 1 para deve 1 ou também. pode? E ela... Não, ela pode. Porque o 8 ali tá sem. eu acho que deve, professor. Professor, Oi. eu acho que deve, porque todos os passageiros aqui estão relacionados a uma poltrona. Mas isso não quer dizer que não possa ficar uma poltrona vazia, né? Aqui deve, né? Por que acontece? Ó? Eu tenho que olhar esse lado aqui, ó. Passageiro. Todo passageiro deve estar numa poltrona de avião. Não necessariamente todas as poltronas estão ocupadas, né? Não é porque o avião... Porque senão, se deve, esse avião só sai do chão na hora que todas as poltronas... Não que não seja assim, né? Mas assim, todas as poltronas estarem ocupadas. Tá? Então a gente tem que... Ah, tá, entendeu. Entendeu? Sacou? Então deve, porque o que é mandatório aqui é a entidade passageiro. Poltrona eu posso ter, sei lá, 100, 150 poltronas. Mas eu forço a cada passageiro tem que estar sentado. Tudo bem? São coisas que a gente analisa do lado da vida real, vamos falar assim, mas que é a mesma ideia. Tá? Então, beleza. Modelo de entidade e relacionamento, que é o MER, que a gente estava falando aí. Né? O modelo de entidade de relacionamento é um modelo conceitual onde descrevemos nosso banco de dados. E aí representamos esse modelo por um diagrama de entidade e relacionamento. A estrutura lógica geral de um banco de dados pode ser expressa graficamente. Por quem? Pelo diagrama. É uma representação gráfica do modelo ou parte dele. Por quê? Porque esse desenho que eu faço pode representar uma parte só do meu banco, ou que eu estou tendo relevância de trabalho naquele momento. É que nem eu falei, por exemplo, onde eu trabalho, se eu fosse montar o diagrama de entidade e relacionamento, eu ia ter um trabalhinho, porque eu tenho 600 e poucas tabelas no meu banco. E aí, como que eu ia fazer isso aí? Eu ia ficar louco. Tá? Então, eu posso pegar um contexto da minha atividade e ali montar aquele diagrama que está englobado dentro daquele tal sistema que eu esteja trabalhando e
e fazer as minhas análises. O legal que eu gosto dele é que a gente desenha. Então isso visualmente para nós fica mais claro. Mas aí, e com o tempo, vocês vão perceber que essa parte do desenho vai ser mais na hora de fazer a compreensão do que você vai fazer o banco. Porque na hora que você vai montá-lo, eu pelo menos sou assim. Eu tenho muito mais facilidade de montar o banco codando, botando, dando os comandos, do que propriamente desenhando e depois fazer uma engenharia reversa da coisa e mandar ele gerar o código para mim. Isso é trampo de preguiçoso, eu não gosto. Tá? Mas a gente vai ver as duas coisas. Tá? Inicialmente, até para uma questão de didática, para deixar a coisa mais simples no nosso aprendizado, a gente vai trabalhar o quê? O desenho, que é muito mais fácil da gente compreender no primeiro momento. Mas no final do semestre, esse semestre já, a gente vai começar já a codar esse banco. Porque, só para vocês entenderem, pelo plano de curso nosso, a gente não coda nada esse semestre. Mas eu não vou chegar a esse ponto, não. A gente vai ter toda a parte teórica e depois a gente vai codar. Tá? Para eu pôr vocês lá no segundo semestre lá, o mais preparado possível para quem for assumir banco 2 lá. Que aí banco 2 é código na veia mesmo, e aí é codar, não tem para onde correr, tá? Aqui é que eu tô, a gente tá começando as coisas, fazer as coisas acontecerem e tal, então por isso que a gente vai desse método que é mais didático, assim, pra gente poder ter a compreensão do que é o banco, como que isso é construído, tá? Mas antes de falar sobre os conceitos, vamos conhecer a história do modelo de entidade de relacionamento. Tudo começou lá com o Dr. Peter Chan, lá na década de 70, tá? Ele propôs um modelo de entidade de relacionamento para projetos de bancos de dados. Isso deu uma nova e importante percepção dos conceitos e modelos de dados, né? É porque dá a impressão que antigamente é importante armazenar os dados, mas não era dada uma devida atenção ou um critério de montagem estruturada, bonitinho para isso, né? Isso lá na década de 70. Que até o volume de dados, né, não era tão grande assim. Então, mas ele, o Dr. Chen, ele já entendeu que isso ia azedar o pé do frango lá para frente. Então ele falou, precisa ter uma estrutura, precisa ter algo organizado para poder armazenar isso. Porque o banco de dados, galera, eu não posso pensar somente, olha o que eu estou falando, não pensar somente na parte de armazenamento. Eu tenho que pensar nessa estrutura de montagem, porque depois eu vou ter que vir buscar esses dados. Isso aí é um complicador. Ah, Marcos, por que você está falando isso? Porque se eu guardo os dados, isso é lógica. Se eu guardo os dados, é porque em algum momento eu vou precisar consumir esses dados. Vocês concordam comigo? Então, eu preciso ter isso muito bem estruturado do ponto de vista, assim, como que eu vou guardar isso de uma forma organizada? Que primeiramente, vamos guardar, né? Aí os caras criam aquelas tabelas bizarras que a gente até brincou aí nas primeiras aulas, que eu peguei, né, um arquivo do Excel e coloquei lá, os dados se repetiam, lembram? E aí depois a gente dividiu por entidade, a gente via que tinha ocorrência direitinho de uma instância em cada entidade, não ficava aquela repetição de dados louca. Se eu fosse pensar só no armazenamento, eu faria daquele jeito. Eu pegava um tabelão e socava tudo lá dentro. Certo? Estou guardando os dados. Ótimo. Entre não ter nada e ter aquilo, tem aquilo. Só que com o tempo, foi visto que eu preciso ter isso de uma forma mais organizada. Para quê? Para que eu possa depois consumir esses dados. É onde o bicho pega agora. É onde lá o teu gestor chega para mim e fala, eu quero a média de venda dos produtos de vestuário da nossa loja aí.
Cara, eu quero que você organize isso mensalmente, tal, tal, tal. E aí, como que eu vou buscar esses dados? Como que eu vou organizar essa busca? Aí entrou a segunda parte, como que eu vou organizar essa busca? Então, isso está ligado diretamente a como eu monto ela. Na maçaroca toda aí que eu falei, a gente ia conseguir pegar esses dados? Conseguiria. Ia dar um trabalho absurdo para eu buscar, mas daria. Agora, quando eu estou montando meu banco, eu já penso em montar isso com um modelo de entidade de relacionamento, tudo relacionado com as suas chaves, tudo direitinho. Para eu programar essa busca é muito mais simples e é muito mais rápido. O banco se torna performático. Porque está tudo relacionado direitinho, eu vou passar as chaves, eu vou buscar de acordo com os índices e tal. Então, para o banco absorver isso e pegar esses dados e trazer para mim é muito mais simples, é muito mais rápido. Tá? Então, nós aqui agora, nesse componente, até a primeira e segunda aula, a minha preocupação é jogar tudo lá dentro, guardar. A partir de agora, com essas definições que a gente está vendo, nós temos que nos preocupar em como guardar isso. Já pensando em como que eu vou vir consumir isso lá na frente. Para isso eu preciso ter organização. Tá? Então isso é o que o Dr. Peter Chen viu. E ele propôs a utilização da entidade de relacionamento. Tá? Então aí tem o levantamento e análise de requisitos, que é aquela coisa que a gente até brincou aí há poucos minutos, né? Aquele bate-papo que a gente tem com o nosso cliente em cima do problema que ele está levantando. E a gente vai para o projeto conceitual, que é isso que a gente está tratando hoje. E ali, ó, projeto lógico de modelo de dados, que isso é um pouquinho mais para frente. Até aqui, ó, é independente de SGBD. O que é? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Obrigado. O que é isso? Até esse momento, até a aula aqui, ó, que a gente está trabalhando aqui hoje, eu não cheguei em momento nenhum para vocês e falei, gente, a gente vai implementar isso aqui num Oracle, ou num SQL Server, ou no Informix, ou num MySQL. Eu não falei nada de banco. Eu não falei nenhum banco para vocês até agora. Quer dizer, eu falei que existem e tal, mas não falei tudo que a gente implementou, todos os conceitos que a gente deu até o momento. Eu não puxei a sardinha para nenhum banco. Por quê? Porque eu não preciso nesse momento ainda. Porque eu estou pensando, eu estou arquitetando, eu estou projetando ainda. Beleza? Eu estou vendo a real necessidade do meu cliente. Viu lá o vídeo do... Se não tiver a oportunidade de ver, que eu compartilhei com vocês, do Isidro lá do Servir. A gente está naquela fase ainda. A gente está vendo o usuário da melhor forma para servi-lo. Eu não adotei tecnologia, não fiz nada ainda. Tá certo? Então, até esse momento, a gente não está pensando em banco. Aí depois, lá para frente, com o projeto físico, aí eu vou precisar, agora eu preciso definir o banco que eu vou trabalhar. Qual será? Ex-adulta. Não quero pagar, quero pagar. Quero um banco com pouca capacidade, um banco com muita capacidade. Ou um que eu tenha mais familiaridade. Ou eu quero um novo desafio, quero implementar no banco XPTO, porque eu quero estudar, tal, e assim por diante. Aí tem vários motivos, consequências, tudo a gente vai ter que analisar mediante ao que a gente for escolher, tá? Esse aqui é o Dr. Peter Chen. Então, um diagrama de entidade e relacionamento utiliza-se de um número de elementos gráficos, né? A gente fala aqui que infelizmente não existe uma padronização para usar o diagrama, mas basicamente a gente tem dois, né? Que é o Dr. Peter Chen sugere, e tem um outro que é o desenvolvido pela Oracle. Mas assim, você vê um e vê o outro, você já entende que se trata de um diagrama, tá? Então eu tenho aqui
Isso aqui é uma das formas, né? De retângulos representando as entidades, as elipses representam os atributos, os losangos representam os relacionamentos, e as linhas ligam os atributos a entidades e as entidades aos relacionamentos, né? Então, é muito parecido com o que a gente implementou aula passada. Então, lá, tarefa, empregado. Esse aqui tá errado, essa porcaria aqui, né? Mas tudo bem. Tudo bem, N, tá, beleza. Uma tarefa pode ser exercida por N empregados. Então, aqui eu tenho código de empregado, nome, dependentes, aí eu tenho um atributo multivalorado aqui, que é endereço, que tem rua, cidade e UF. Código da tarefa, que está sublinhado, código do empregado, que está sublinhado, que quer dizer que são atributos identificadores de cada entidade, tá certo? Então, fica mais ou menos com essa cara aí. Então, observe o seguinte, são duas entidades, empregado e tarefa. Atributos da entidade de empregado, código EMP, determinante, porque está sublinhado, ou atributo identificador. Dependentes, multivalorado, porque eu posso pôr meu filho, minha esposa, meus pais, sei lá. Endereço composto, não é multivalorado, endereço é composto, desculpa, gente. Porque dentro dele eu quebro mais subcampos dentro dele. A rua monovalorada, porque recebe um dado. Cidade monovalorado e o F monovalorado. Os atributos da tarefa. O código da tarefa, que é determinante. E a descrição, que é monovalorado. O relacionamento entre empregado e tarefa possui uma cardinalidade de 1 para N. Então, ele está dizendo que um empregado pode realizar N tarefas. Tudo bem? Por isso que isso aqui está invertido, isso aqui está errado. Um empregado exerce N tarefas. Está errado esse desenho, tá? Esquece aqui também, tá? Uma outra forma, a variação do diagrama anterior é apresentada a seguir, que é mais que a gente viu aula passada, né? Que é a bolinha preta representando aí os atributos identificadores, as brancas, os monovalorados ou compostos, que aí eu tenho que fazer uma gambiarra aqui na representação, mas e tá dizendo aqui, então, diferença de um para o outro. Se você olhar um e olhar o outro, você entende da mesma forma, tá? Isso é uma questão de representatividade. Tudo bem até aí? Tudo certo, professor. Então tá bom. Então vamos lá, exemplo para fixação na prática em aula. Então, agora, vou puxar aqui do lado. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, cadê? Vou usar aqui o BR modelo, para a gente poder implementar. Poderia usar assim, aqui o Paint, sei lá, mas aí vai dar muita treta aqui. Aqui o cara já está pronto aqui, para mim é mais fácil. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter um problema na nossa mão agora. Tudo bem? Em cima desse problema, a gente vai desenhar esse banco. Beleza? Vamos ver até onde a gente chega aí. Então, lá, exemplo de fixação na prática em aula. Então, a gente vai fazer junto aqui para poder ver esse negócio, como que funciona. Então, a variação número 1 que a gente fala, né? Eu classifiquei por variações, ou seja, por momentos. A primeira delas, esse primeiro momento, fala assim, ó, eu quero um banco de dados de um hospital. E esse hospital tem os médicos. Criem os atributos determinantes para as duas entidades. Mais, os que julgarem necessário. Por fim, relacione as duas entidades e determine a cardinalidade. Lembre-se que o hospital precisará, pelo menos, de um médico cadastrado. Ponto.
Quais entidades eu vou precisar ter nessa primeira variação? Eu só vou fazer o que vocês vão falando aí. Médico, né, professor? Oi? Empregado, que seria o médico, Ah, ou empregado, sei lá. então, vamos lá. Foi bom o Júlio ter falado aí. A entidade é o hospital e os médicos, não são? Então, As duas isso. entidades. Então, isso eu ia complementar. Esqueçam o que eu falei de entidades, empregado, tarefa até agora. O conceito, sim. Olha isso. Professor, no caso eu falei empregados, é porque, tipo, não existe só um tipo de médico, né? Daí, por isso que eu pensei em empregados. Sim, beleza. Mas veja bem, vamos nos ater para o minimundo que a gente fala, tá? O minimundo é o quê? É o mundo que a gente está trabalhando no banco de dados. Na nossa área tem essa coisa de falar, o nosso minimundo, o que é isso? É o contexto da onde a gente está trabalhando aquele problema. Então vamos lá, de novo. Aí entra a LTT, que aí eu falo lá para vocês lá atrás, tá vendo? Vou ler de novo. Banco de dados de um hospital onde possuem médicos. Criem os atributos determinantes para as duas entidades. Então ele já está me dizendo que eu tenho duas entidades nesse meu conceito. Além desses atributos que você vai criar, que são os determinantes para cada uma dessas entidades, você pode colocar outros. E no final, quando você criar essas duas entidades, colocar os atributos, identificador de cada uma, e os que você julgar necessário, você vai fazer a relação entre um e outro. Ponto, é isso que ele quer aqui. Quais são as entidades que eu preciso ter nessa primeira variação? O hospital e o médico. Todo mundo concorda com a Andressa? Sim. Sim. Tudo bem? Então eu tenho que ter uma entidade, hospital, e vou ter uma outra entidade médico. Então isso aqui já Professor, é o programa Oi? que o senhor está usando mesmo? O programa que o senhor está usando? BR modelo, aquele que está lá no canal da aula passada. Obrigado. Olha só, hospital e médico. Então, beleza, já matei aqui uma parte do meu problema aqui, né? Então, aqui, ó, hospital e médico. Ótimo. Show. Aí vamos para a segunda etapa? Vamos pensar aqui em hospital primeiro, beleza? É. Qual seria um atributo identificador ou determinante da entidade hospital? O CNPJ, nome. Opa, calma. Você começou legal, aí depois você deu uma escorregada. Tá, que por quê, professor? Então, vamos lá, juntos. O que é um atributo determinante? É o que difere dos outros, das Isso, outras identidades. certo. Entendeu, Marcelão, por que o nome não pode ser? Ah, verdade, esqueci desse detalhe. Tá certo. Não tem problema. Eu quero que vocês falem. A gente tá aqui, as ambulâncias, caramba, velho. Ei, Leonardo. O atributo determinante é aquele cara que vai me determinar aqui dentro da minha entidade que ela não vai repetir.
tá? Ah, então você está querendo dizer que aqui no hospital, por exemplo, eu tendo um atributo determinante, eu posso ter um monte de hospitais cadastrados dentro dessa base? Pode, como pode ter um só. Tá? Mas eu preciso ter o atributo determinante. E aí, todo mundo é o CNPJ. Então vamos adotar o CNPJ como atributo determinante aqui. CNPJ. Opa, deixa eu deixar mais um. CNPJ. E ele é identificador determinante? Sim. Ô, caramba. CNPJ. Tem que dar enter, senão não assume essa tranqueira aqui. Ó, CNPJ. Tem, Gabriel. Tem. Toda instituição pública independente, ela tem CNPJ. Sim, sim, sim. Trabalhei muitos anos no HC, sei até de cor. Ó. Tem quase 15 anos que eu saí de lá, mas sei de cor. 60448, 040, ali ao contrário, 22. É que dentro de um grupo econômico, ele tem todas as razões sociais ligadas a um CNPJ para cada razão. Por exemplo, a Notre Dame, ela tem vários hospitais atrelados ao grupo econômico. Dentro de cada razão social, tem um CNPJ que separa uma da outra. Isso. E aí, tem até uma parte desse CNPJ é igual, né, André? Isso aí só muda o final lá, não é isso? Uma parada assim, não é? Isso que é a raiz do CNPJ, são os 5 primeiros números. Isso é igual, né? Sim. Aí o resto muda. Trabalho muito com isso. Eu tô percebendo. Vou esquecer. Então tem, cara. Parece um... O que é? Metralhadora? Não, sei lá. Se vocês começam a falar, eu fico boiando aqui. Fico tentando interagir rápido, não consigo. E aí vocês dão risada, né? Não, professor, quando você falou o CNPJ do HC aí. Ah, falei metralhador. Ah, tá, entendi. É 60448, 040, 1000 contrário, 22. Não, Gabriel, todo. É uma empresa. Então, pública ou privada, ela precisa ter um CNPJ. Tá? Então, não tem como. Beleza. Então, a gente já tem aqui o atributo identificador do hospital. Beleza. Aí agora, né? A gente pode colocar o outro atributo aí, que até o Marcelão falou, que é o quê? O nome. Nome. Então, ele é um atributo monovalorado, beleza. Certo? Qual mais atributos que a gente pode colocar aqui? Endereço? Endereço. Endereço. Qual mais? Telefone? Telefone. Quem mais? E-mail? Pode ter o e-mail, exatamente. CEP, pode ser também. Professor, Oi? a CEP não entraria dentro do endereço? Daí, no caso, iria ramificar o endereço? Poderia. Ah, boa, vamos fazer isso então. Vamos fazer o seguinte, trocar aqui endereço, vamos usar aqui um atributo. Então aqui a gente põe endereço. Vamos pro CEP. Sei lá, vamos pôr mais um aqui só pra gente aproveitar. O número aqui, vai. Horário de atendimento? Bairro. Oi? Horário de atendimento, professor?
Pode ser também. Que aí seria um campo texto, mas pode ser também. Posso colocar para cá aqui e colocar horário de atendimento. Horário de atendimento. O responsável técnico também poderia ser um atributo, professor, do hospital? Pode. Mas Poderia. seria mais no campo do departamento, né, professor? Não, de repente você pode dizer assim que o dono do hospital, ou sei lá, só para ter como caráter de informação, poderia. Agora, poderia também ter. É que a gente vai voar muito lá, mas só para a gente dar um exemplo. Dentro do hospital, poderia já relacionar a, sei lá, a médico e a médico dizer que um médico pode ser o responsável pelo hospital. Tá? Mas aí a gente vai viajar muito. Então, a priori, para a gente não fugir muito do foco, vamos colocar um responsável técnico aqui como um campo, um atributo monovalorado. Lá na frente a gente discute isso melhor. Professor, Oi? vou fazer uma pergunta. Aí, no caso, as alas, as especialidades, né, do hospital, teria uma entidade à parte, né? Ou daria para colocar aí esses atributos? Depende. Depende, cara, porque... Nossa, tá ficando feio isso aqui. Deixa eu arrumar aqui. Peraí, galera. Só vou perder o fio da meada aqui, aí já... Aí. Responsável. O certo mesmo, o Julião, é ter uma entidade separada mesmo. O que você falou é... Porque aí vai entrar naquela coisa do empregado da tarefa, né? Se a gente for levar o contexto da aula, do começo da aula, sim. A especialidade, um banco bem normalizado seria uma entidade à parte, sim. E ele relacionaria com o médico. Certinho a sua colocação. Ah, tá, entendi. Entendeu? Daria também para colocar com enfermeiras e tal, né? Também. Isso. Porque aí se torna o que? A especialidade das áreas do hospital. Então, aí eu poderia usar na entidade que eu achasse que teria relação. Sim. Beleza, tá bom, né? Acho que tá bom. Vamos deixar assim, tá ótimo. Senão a gente vai encher isso aqui e aí não vai dar espaço para nada. Vamos para médico. Qual seria o atributo identificador para médico? O CRM? CRM. Isso aí todo mundo bate né? CRM, né? Com certeza, CRM, sem dúvida nenhuma. Muito bem. CRM. Cada médico tem o seu, né? Ótimo. Aí o Gilvan colocou uma coisa interessante ali, ó. O CRM e eu tenho o CPF também. RG. Aí, oi, pode falar. RG. RG, isso. Aí o que a gente vai ter que interpretar aqui, né? O que a gente vai ter que interpretar aqui? Se a gente for levar em consideração o minimundo hospital, dentro do conceito da entidade médico, o atributo identificador dele é quem? É o CRM. Então, ou seja, para o médico existir na minha base, na minha tabela, precisa ter o CRM. Agora, dependendo da tua regra de negócio, do que você estiver estabelecendo lá, nada impede de você fazer isso aqui, ó. E também, como o Kenis falou, eu vou falar aqui porque tem um monte de Jonathan aí, então. O Kenis falou. RG.
Também. Professor, Só que olha só o que acontece aqui no médico. O médico... Aí vem aquela pergunta, Marcão do céu. Você fala que a chave primária, o atributo identificador, ele é um campo que me dá a unicidade do cara na tabela. E aí agora você está me dizendo que essa tabela, ou essa entidade médica, tem 3 atributos identificadores, mano. Como que eu chamo isso? Dentro de banco de dados, pessoal, isso aqui é chamado de chave primária composta. Porque a união das 3 vai me dar a unicidade do médico dentro da tabela. O que ele está querendo dizer? Eu não posso ter de jeito nenhum dentro dessa base o CRM 123 com CPF 456 e com RG 789. Não pode ter repetição disso dentro da minha base. Tá? professor, Oi. vou fazer uma pergunta. E se colocasse o CRM como chave primária e o CPF e o RG como outra chave? Porque daí a tabela só iria aceitar que eu cadastrasse alguém com CRM para não correr risco de cadastrar outra pessoa errado. Exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar, Julião. Muito bem, muito boa essa colocação. O que o Júlio falou? Marcos, mano, deixa esse cara como atributo identificador, porque é o que ele é relevante para dentro da minha regra de negócio. Deixa o CPF e deixa o RG, mas não como atributo identificador. Deixa ele como monovalorado. Pode isso? Claro. Quem está mandando é você. Só que o que está dizendo aqui para você? Está dizendo do jeito que está aqui, que você vai cadastrar um médico na tua base, você vai ser obrigado a informar o CRM. O CPF ou o RG, não necessariamente. A não ser que esse campo seja índice, mas isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Vamos pensar mais, vamos pôr o pé mais embaixo. Vamos descer aqui para a terra. Então, nesse caso, me cria a obrigatoriedade de ter um médico cadastrado pelo seu CRM, que é chave. Tem os outros campinhos aqui que eu peço CPF e RG, que nesse momento é monovalorado. Tudo bem? O que a gente pode pôr aqui mais? Só para a gente não perder muito tempo. O nome. O nome do peão. Aí o Gilvan perguntou aqui, professor, nessa tabela, nesse exemplo, o número do consultório onde o médico atende, pensando que cada médico tem uma sala própria, seria um atributo-chave? Não. Não. Hã? Especialidade também, como outro Isso. atributo? Vai entrar. A gente já vai discutir. Só deixa eu responder o Gilvan aqui. Gilvan, depende. Se levar em consideração, primeiro, é relevante colocar a sala que o médico atende aqui? Depende. Depende da regra de negócio. Se é interessante ter fixo ao médico qual sala que ele atende, então a gente coloca aqui, sala de atendimento. Mas ela é chave? É discutível isso, tá? É discutível, porque aí colocar a sala que ele atende como chave seria, acho que não entraria o contexto desse campo para essa tabela. Eu acho que não encaixa muito aqui, tá? De acordo com o que a gente está trabalhando. Beleza? Aí pegando o que o Kenis falou aí, especialidade. É óbvio, estou dentro de médico ali, né? Eu preciso ter a especialidade dele. Segundo a variação que ele está falando nossa aqui, ele falou para a gente criar 2 entidades. Né? No contexto do problema que está sendo passado para nós, ele não diz que a gente teria que ter um cadastro de especialidades. Especialidade nesse contexto, nesse que a gente está trabalhando, ele seria somente um atributo.
Tudo bem? Seria um atributo comum. Especialidade. Cardiologista, tal. Vamos seguir nesse fluxo. Depois a gente discute isso melhor. Tá? Qual mais seria relevante aqui? Daria para pôr endereço, daria para pôr telefone e tal, mas senão a gente vai ficar até amanhã aqui, então vamos parar por aqui, vai. CRM, CPF, RG, nome e especialidade, vai. Isso. Não, mas tá certo, Gilvão, é isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Não, tranquilo. Mas isso aí vai de acordo com a regra de negócio. Tá? Então, beleza, ó. Então, criamos aí entidade, hospital, entidade médico. Os atributos determinantes colocamos. E agora falta o quê? O relacionamento. O que a gente vai ter no relacionamento aqui? Uma relação entre hospital e médico. É isso que ferra tudo aqui, né? Deixa eu puxar aqui. Isso que faz eu odiar esse programa aqui aí. Professor. Até sumiu o negócio aqui. Oi. Onde a gente está querendo chegar seria em relação aos dois médicos, eles exercerem a mesma profissão? Cara, picotou demais, eu não entendi nada. Onde nós queremos chegar seria feito a dois médicos exercerem a mesma profissão? Pode, eu posso ter 2 cardiologistas. Isso porque eu andei pesquisando um pouquinho, uma pesquisa bem rápida. No caso, um médico ele pode atender vários pacientes e um paciente ele pode ser atendido por vários médicos. Sim. Então, no caso aí, observando isso aí que você está explicando, acho que faria sentido isso aí, né? No caso, 2 médicos com a mesma profissão. Poderia, mas aí eu vou ter uma entidade no meio que é a entidade de atendimento. E aí, na atendimento, eu vou amarrar o médico ao paciente. Que é uma relação que vai dar N para N, entendeu? E aí é onde a gente vai ver lá na frente, só adiantando, o relacionamento vira uma tabela. Eu acho que eu comentei, eu dei uma comentada disso na aula anterior. Né, que um relacionamento vai poder virar uma tabela. E isso vai começar a acontecer nessas variações de exemplo que a gente está fazendo aqui. Tá? Aí encaixa nisso que você está comentando aí. Stephanie, não, enfermeiro não. A ideia não é. A gente está trabalhando com o médico. Tá? A nossa variação aqui não contempla, só está contemplando o médico no primeiro momento. Beleza? Fala, Júlio. Então, professor, segundo o que o Keynes falou, aí para fazer essa entidade de relacionamento aí no caso também teria que ter a entidade de especialidade, né, para conseguir relacionar, não ficar muito carregado, né? Ou não? Não necessariamente. Nesse exemplo, não. O correto, se a gente for trabalhar com normalização, tá certo. Eu teria que criar uma entidade de especialidade. Só que esse cara vai ficar meio grande. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer todas as variações, essas 3 variações, e depois a gente vai trabalhar em cima delas. O que a gente pode melhorar? Aí vai começar a entrar isso que vocês estão falando. Aqui a gente está seguindo um textual do que o cara está querendo. Depois a gente vai olhar, dentro de médico, podia puxar uma entidade de especialidade. Poderia melhorar isso. Entendeu? Então a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um trabalho de análise e implementação. É isso que a gente está fazendo. A gente está lendo o que está aqui e jogando para cá, pro diagrama. Mas depois a gente vai trabalhar na performance disso. Pô, como que eu posso melhorar esse negócio? E aí vai entrar isso tudo que vocês estão falando. Legal? Então, vou chamar um relacionamento aqui, vou chamar de possui, tá? O hospital possui médico. Tem a cardinalidade aqui, ó.
tem um 0 e um N, um 0 e um N dos dois lados, né? Que ele fala que é cardinalidade mínima e máxima. Eu não vou entrar nesse mérito ainda. Vamos pensar em cardinalidade, senhores, somente olhando o primeiro elemento de cada aqui, tá? Na verdade, a cardinalidade máxima e mínima, ela só nos confunde aqui no começo. Então, dentro do elemento aqui, ó, vamos só mexer no primeiro item, tá? O segundo a gente deixa quieto aqui por enquanto, tá? Que vai levar em conta do que a gente viu em aula até agora. Então, o que diz lá o nosso texto, né? Vamos lá para o texto, a gente precisa trabalhar em cima dele. Ele diz que, mais que o julgar, por fim, relaciona as entidades e determine a cardinalidade. Lembrando que o hospital precisará pelo menos de um médico. Então, não é nem muito difícil a gente pensar aqui, né? Cardinalidade 1, eu só estou olhando o elemento da esquerda. Para quantos médicos? Um hospital possui quantos médicos, segundo o que a gente está lendo no texto aqui? Professor. É 1 para N? Exatamente, 1 para N. Galera, vamos lá. Eu não coloco 2, 3, 4, 5. Eu coloco 1 ou eu coloco N. Eu coloco nenhum, eu coloco N. Tá? Sempre desses 3 elementos. Então, aqui, só para ficar baianitinho, é que eu não vou ter elemento N aqui à esquerda, né? Saco. Cadê essa cardinalidade do caramba? Vou colocar 1 para N aqui. Então, vamos enxergar de 1 para N. É que eu não queria explicar a cardinalidade máxima e mínima agora, porque isso vai confundir. Então, aqui eu tenho N. Então, faça assim, ó, quer ver? Deixa eu fazer aqui o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso, né? Apaga a cardinalidade, saco. A única coisa ruim do BR modelo é fazer isso. Mas vamos entender que é de 1 para N isso, beleza? Tudo bem? Vamos deixar assim, 1 para N. Legal. Aí, olha só. Lembra-se que o hospital precisava pelo menos de um médico cadastrado. Então, essa relação, ela deve ou ela possui... ela deve ou ela pode? Pode. E aí, galera? Pode, deve, só tive uma manifestação. Eu também acho que pode, professor. Pessoal, olha lá, lê o texto lá, pô. Olha lá. Lê lá a variação número 1, vê lá depois o... Deve, Por quê? porque Peraí, o só um hospital precisa de pelo menos um médico cadastrado. Exatamente, é o que está dizendo aqui na descrição. Pessoal, só um minutinho, por favor. Pronto, voltei. Vixe, perdi o fiel da minha... Mas acho que deve pelo menos um médico. Exatamente, Gilvan, exatamente. Olha lá, tá dizendo, lembre-se que o hospital precisará, pelo menos, de um médico cadastrado. Então, bicho, se eu cadastrar o Joãozinho como médico e for cadastrar o hospital, eu tenho que cadastrar pelo menos o Joãozinho. Então, ela deve. Entendeu? Então, ela deve existir. Então, eu cadastro o hospital, eu tenho que cadastrar pelo menos um médico nela. Não tem jeito. Tá? Então, vamos lá. Beleza? Então, eu fiz a relação 1 para N, que deve existir com esses atributos. Olha só aí, ó. Bonitinho, tá vendo? Fiz aqui o meu cadastramento aqui. Então, pelo que eu entendi aqui, se eu não entendi errado, vocês me ajudem. Matamos aqui a variação número 1. Meu Deus do céu, Marcão. Matamos a variação número 1. Tá certo?
Alguma dúvida nessa variação número 1 que fizemos? Bom, para mim não, professor. Tô sem dúvidas. Tá? Até o momento, tranquilo. Deu para entender, sim. Legal. Então, porque é importante isso daqui, por isso que a gente faz junto. E, pessoal, e não tenham vergonha, por favor, de manifestarem aí. Ah, eu tô com vergonha de errar. Ah, vai tomar banho, antes que esqueça. Não tem esse negócio. Beleza? Tem que... Pode falar, Pedrão. Tem que interagir, que é assim que a gente aprende. Não vou socar ninguém por perguntar, até porque não tem nem como. Eu tô aqui em casa, vocês estão aí, não tem nem como fazer isso. E se não tivesse nenhum médico? Ah, tá. Você disse se eu não tivesse nenhum médico cadastrado aqui? Não teria como, cara. Quando eu cadastrar um hospital, ele tá dizendo que eu sou obrigado a cadastrar um médico. Não tem chororô. Se eu não tiver médico para cadastrar, nem hospital eu cadastro. Por quê? Porque quando eu for cadastrar... Pensa só no médico, beleza? Na hora que eu cadastrar o médico, eu sou obrigado a vincular esse infeliz a um hospital. Não tem jeito. Então, quem é mandatório aqui para a coisa poder acontecer? O hospital. O hospital tem que existir. Não tem jeito. Senão eu não consigo cadastrar nenhum médico. E ele está dizendo o quê? Quando você cadastrar o hospital, cadastre médico também. Pode ser um médico, mas tem que cadastrar. Tudo bem? Vamos lá para a variação 2, então. Vamos ver se a gente consegue começar para 8h33 já. Olha lá, variação 2. Levando em consideração o mesmo banco, ou seja, isso aqui que a gente já criou, acrescente a entidade pacientes, que serão atendidos pelos médicos. Sim, Gabriel Matheus. Sim. Nessa nova entidade, crie os atributos necessários, determinantes e não determinantes, e por fim relacione com a entidade médico e determine a cardinalidade. Lembre-se que um médico pode atender nenhum ou vários pacientes. Então vamos lá. Qual é a entidade que a gente vai criar agora? Paciente. Vou aqui por enquanto. Deixa eu mudar aqui só para chamar essa entidade de médicos, tá? Só para... Pronto. Qual atributo identificador de paciente? Ah, legal. O Gilvan já mandou na gaveta já. Hoje a gente tem o número do SUS, né, cara? Mas até no convênio você precisa desse número. Apesar que você tem um número seu lá no convênio, tá? Mas você precisa ter o atributo identificador. E aí, esse atributo identificador nós vamos chamar de... Número de matrícula. SUS. Pronto, num SUS, pronto. E ele é identificador? Sim. Pode ter um segundo atributo identificador? Pode. Poderia. O número do convênio, ou o número dele dentro da instituição do hospital, sei lá. Mas vamos pensar por enquanto só no número SUS, só para a gente não perder muito foco. Depois a gente melhora isso aqui. Posso pôr CPF, posso pôr RG, que nem fiz lá com médicos. Ah, mas não está repetindo? Não, é o CPF e RG do médico. Aqui é CPF e RG do paciente. CPF e RG do paciente.
Então aí a gente coloca nome, data de nascimento, sintoma não entra aí, Jonathan. Sexo, o que mais? Não entra. Por que acontece? O sintoma que você colocou, né? Sintoma está ligado ao atendimento. Não, porque, por exemplo, eu posso ir hoje lá no hospital com dor de barriga. No meu cadastro de paciente não entra. Amanhã eu vou com dor de cabeça, depois eu vou com, sei lá, quebrei a perna e assim por diante. Entendeu? Então, isso tá inerente ao meu cara. Pô, toda vez que eu vou lá, eu tenho que colocar o meu diagrama dentro do meu dado do paciente. Não, é na consulta que eu vou ter com o médico. Aí, aquela consulta que eu tive com o médico X, ele vai dizer que eu tive tal diagnóstico lá. Beleza? Idade não, Gabriel. Por quê? Lembra? A gente tratou isso em uma das primeiras aulas, que idade não é legal a gente guardar nessas tabelas. A ideia é a gente guardar a data de nascimento. Porque a data de nascimento eu consigo fazer o cálculo com a data atual menos a data de nascimento, e aí dá a idade do cara. Se eu deixar a idade fixa e olhar esse sistema daqui 30 anos, a idade do cara vai estar o quê? Errado. O cara só no sistema com 19 anos, passou 30, ele tem 49, mas vai estar com 19 lá ainda. Tá? Então, por isso que não é conveniente colocar idade em cadastro, e sim data de nascimento. E também, obviamente, aqui vamos pôr o endereço aqui só para fechar aqui, senão eu não consigo terminar a aula aqui com onde eu quero chegar. Na próxima aula a gente vai dar continuidade em cima desse elemento aqui. Então aqui vai ser endereço, CEP e bairro. Só ficar igual o que tá lá do hospital, tá? Pronto. Então tá bom. Tipo sanguíneo é importante. É importante. Está no caso do paciente, exatamente. Tipo sanguíneo. Muito bem. Atendimento preferencial, não, isso aí já entra em regra. Não vejo como colocar atendimento preferencial aqui. Tá? Então tá bom disso aqui de atributos. Então, levando em consideração a crescente entidade pacientes, fizemos. Nessa nova entidade, criar os atributos necessários, determinantes e não determinantes, já fizemos. E, por fim, relacionar com o médico. Então, vamos pegar aqui e fazer a relação de paciente com médico. Então, o relacionamento atende, né? O médico atende pacientes. E aí a cardinalidade? Ainda não. Aguenta 10 minutos aí. Eu acho que é N para N, professor. Quem falou? Luiz. É N para N, né? Porque eu, como paciente, posso ser atendido por vários médicos e vários médicos podem me atender. Então aqui, ó, essa relação aqui não dá para simbolizar. Eu vou arrumar isso no final de semana. De N para N. Vamos entender isso aqui, tá? N para N. Todo mundo entendeu? O que é o N? N é vários. Mais de 2. Mais de 1, perdão. De 2 para cima. Então,
vários pacientes podem ser atendidos por vários médicos. Então, por exemplo, eu, Marcos, posso ser atendido por vários médicos. E cada um desses médicos podem atender vários pacientes. Então, quando eu cruzo essa relação, dá uma relação de N para N. Tudo bem? Eu, como paciente, posso passar com qualquer médico. De repente, um dia eu quero passar com o Dr. Cláudio, que é cardio. Aí, no dia seguinte, eu posso passar com a doutora Sandra, que é dermatologista. E o Cláudio pode atender a mim, Marcos, como pode atender a Daniele, pode atender o Júlio, tá? Então, por isso dá uma relação de N para N. Isso, exatamente. N acima de 1. Exatamente, Julião. Essa é a ideia. Tá? Então, aqui, a gente mata a variação número 2. Olha o tamanho que isso aqui tá ficando. A gente matou a variação número 2. Na próxima aula, a gente vai fazer a variação número 3. Vamos ver essa parte de atendimento, que ali vai dar uma brincadeira legal. Tá? Pedro, isso se você conseguir agendar 2 consultas em dias seguidos, né? Sim, ou até no mesmo dia, Pedrão. Até no mesmo dia. Eu posso passar às 10 da manhã com o doutor Marcos e ao meio-dia com a doutora, sei lá, Eliane, por exemplo. Tá? Então é por aí. Vocês viram aí que o barato é louco e o processo é lento, né? Então. Mas entendam, o barato é louco que é, né? Muita coisa. E o processo é lento, mas não entenda a lentidão como uma coisa ineficiente. Ele é lento, vamos dizer assim, porque a gente está brainstormizando em cima de uma ideia. E olha, a gente está aplicando um monte de conceito em cima. Beleza? Então a quantidade de conceitos que a gente aplicou em cima disso aqui hoje é considerável. Tá? Aquela reflexão que eu sempre falo para vocês fazerem. Pensem há 2 semanas atrás o que vocês manjavam disso que a gente está fazendo agora. Saca? Então essa é por aí que a gente tem que pensar, o que a gente vem evoluindo. Tá bom? Beleza? Deixa eu só interromper a gravação aqui, que aí eu vou pegar os nomezinhos de vocês aí para poder fazer a chamada e eu libero.